Mateus capítulo 25, no versículo 31, começa aqui na verdade, na metade já de um sermão profético, um sermão que Jesus está falando acerca do que irá acontecer, acerca das coisas que virão ainda acontecer. E eu até preparei, quando estava meditando nessa palavra, Deus colocou no meu coração, como será o fim? É uma pergunta que quase todas as pessoas já devem ter feito essa pergunta. Como que será o fim? Como será o fim? Como que vai ser o fim da minha vida? Como que será a volta de Jesus? E uma coisa que eu gosto muito de comentar, que as pessoas falam muitas vezes, olha, Deus não faz acepção de pessoas. É uma grande verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a cor, ele não olha para a altura, ele não olha para quem é mais magrinho ou para quem é mais gordinho, não olha para quem tem muita sabedoria ou para quem tem pouca sabedoria. O Senhor não faz acepção, ele não nega a ninguém. Ele sempre está disposto a abençoar a todos. Mas a pergunta que muitas pessoas acabam fazendo, ou até mesmo uma afirmação que muitos fazem, que eu digo para você que talvez seja uma das coisas mais difíceis de algumas pessoas compreenderem. Deus não faz acepção de pessoas, isso é uma verdade, porém, existem algumas pessoas que serão excluídas por suas atitudes no dia da salvação. Começando no livro de Mateus 25, 31, vamos fazer a leitura, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes ficarão à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quantas vezes nós percebemos e notamos que há uma certa distorção nisso aqui? Se Deus ele não tem então esse cuidado de que alguns estão até mesmo fazendo essa separação, essa divisão, dizendo, não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ele me ama do jeito que eu sou. Sim, Deus te ama, isso é uma verdade, você não está errado. Porém, a Bíblia nos declara que no dia do juízo, no último dia, o Senhor ele vai fazer o seguinte, ele vai separar as pessoas. O que é separar as pessoas? Ele vai mudar, ele vai fazer com que as pessoas que ali, quando chegar o dia daquele grande dia que nós esperamos, o dia da volta de Jesus para buscar a sua igreja, ele então vai tomar uma posição. Que posição é essa? Ele vai colocar os bodes para um lado e também colocará as ovelhas para o outro, assim como um pastor separa os bodes das ovelhas. Haverá uma separação, aqueles que firmaram a sua fé em Cristo Jesus, aqueles que colocaram a fé na palavra, aqueles que não voltaram atrás, aqueles que não retrocederam, que não deixaram a fé inabalável em Jesus Cristo. Mas muitos vão ficar talvez boquiabertos por lembrar-se daquele dia que Jesus falou, que o pastor pregou, que o pastor convidou para ir a uma reunião, que o pastor chamou para um culto especial, para um dia de avivamento, para o dia da Santa Ceia. Vai ser colocado diante de todos nós. Isso vai ser feito a pratos limpos. Quando o Filho do Homem, quando Jesus voltar, ele virá e nos abençoará. E a bênção de Deus será dada para aqueles que guardaram a fé, para aqueles que permaneceram na palavra, que não retrocederam. Porém, aqueles que deixaram a palavra, que negaram a fé, aqueles que foram desobedientes, esses a Bíblia diz, isso é uma narrativa que nos faz até se sentir chateados. Muitos vão ter se arrependido por não ter ouvido ao Senhor. E há muitos que, pastor, eu não acredito nessa baboseira. Aí a pergunta que todo mundo faz, como será o fim? Como vai ser o fim? No fim, todos vão ser colocados juntos. Todos vão ser colocados juntos, tanto os bodes quanto as ovelhas. Porém, o Senhor vai separar as ovelhas para um lado direito e os bodes do lado esquerdo.
E isso vai acontecer porque todos vão ter que se comparar diante de Deus. Todos vão ter que se parar diante do Senhor. Em Romanos 14, eu vou deixar marcado aqui e já volto. Romanos capítulo 14, versículo 10. A Bíblia nos dá para nós um ensinamento muito importante acerca do juízo. O juízo, muitas vezes, nós olhamos com olhar de julgamento para os outros, mas não também julgamos a nós mesmos. E olha o que o apóstolo Paulo disse na igreja de Roma. Romanos 14, 10, diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Não adianta você ser um julgador, não adianta você ser aquela pessoa que julga as pessoas, que condena as pessoas, que fala mal do outro, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, porque vai chegar o dia que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Não vai ter nenhum que vai poder se esconder. Não vai ter nenhum que vai poder dizer, olha, não deu tempo. Não vai ter nenhum que vai poder falar, olha, eu não consegui. Olha, eu não ouvi a palavra, eu não sabia que era hoje o dia que o Senhor viria. A Bíblia diz claramente, todos vão comparecer, tanto cristão, católico, seja lá quais for a religião que você tenha, presbiteriano, muçulmano, todos terão que estar diante do Senhor Deus. Isso é algo claro, todos estarão diante do tribunal. E o tribunal é lugar de justiça, é lugar de se fazer juízo. E nesse dia, a Bíblia fala que todos estarão ali, e aqueles que estavam, olha, você julga o teu irmão, você fala disso, você fala daquilo, porém, todos nós vamos ter que parar diante do Senhor. E aí o versículo 11 fala assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará que o Senhor é Deus. A pessoa mais arrogante, o mais duro de coração, a pessoa que talvez é a pessoa mais difícil de lidar, diz a palavra que ele vai ter que se dobrar diante de Deus. Você vai esperar até quando para você buscar a Deus? Muitos dizem, olha pastor, eu tô curtindo a vida ainda, estou vivendo a minha vida, estou fazendo as coisas de uma maneira que eu acho que deva ser feito. Quando eu achar melhor, eu me arrependo. A Bíblia diz que todos terão que se colocar diante do Senhor e diz a Bíblia que toda língua, todas as pessoas do mundo que proferem ou não proferem a fé em Jesus vão ter que confessar, só o Senhor é Deus. E aí eu pergunto para você, pastor, mas se Deus não faz acepção de pessoas, por que no juízo Deus vai fazer? Ele não vai fazer acepção de pessoas. Hoje, o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. O que o advogado faz numa causa? Diante do tribunal. Diante do tribunal, o advogado ele vai defender. Ele vai te defender, ele vai cuidar de você, ele vai tentar de todas as formas fazer com que você seja ileso nesse julgamento. É o que Jesus quer fazer hoje. Porém, no dia do juízo, ele não será o advogado, ele vai ser o juiz. Ele vai vir só para dar a sentença. Ele te deu tempo para você se arrepender, ele deu tempo de você sair do que estava errado. Ah, pastor, mas é que eu não sabia que seria assim. Se você se perguntava como vai ser o fim, como será o fim das coisas, quando será a volta de Jesus, como que vai ser? Ai, eu queria saber como que era para poder me preparar antes da hora. E eu já vou chegar nesse assunto, só que ele fala claramente, todos vão ter que se dobrar. Você conhece alguém que tem um coração duro? Você conhece alguém que tem uma dificuldade para perdoar, que tem uma dificuldade para até mesmo, não somente perdoar, mas uma dificuldade até mesmo de ficar junto com as pessoas, que não consegue estar em união? Às vezes pessoas que ela tem um coração maligno, que ela vive para fofocar, vive para mentir, vive para ficar contra, a pessoa sempre do contra, nunca é a favor. Já viram que tem pessoas que elas acham que sempre tem alguém falando mal delas? Aquela pessoa que sabe sempre estar com o coração fechado. A Bíblia fala que todos vão ter que se colocar diante de Deus. No fim, todos colocarão-se diante de Deus. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesses versículos, quando leio nos evangelhos,
que quando a gente colocasse diante de Deus, não vai ter pastor, não vai ter obreiro, não vai ter ministro de louvor, não vai ter nenhum cargo que vai fazer você ser colocado numa posição de honra. Todos nós, tanto aquele que fez a obra como aquele que não fez, estarão diante de Deus. E aí você vai ver ao versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Cada um de nós terá que dar conta de nós mesmos. E aí, se você voltar lá em Mateus comigo, lá no versículo de número 35 agora, Mateus 25, 35, ele diz assim, ó: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era um estranho e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, e adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Olha que coisa séria, isso aqui eu fico imaginando a pergunta aqui, porque é os justos, aqueles que estão separados do lado direito, as ovelhas. Eles perguntam, Senhor, o Senhor está dizendo que nós estamos separados de um lado bom ao lado onde nós somos reconhecidos pela vida que tivemos nessa terra? E o Senhor fala que nós fizemos tudo isso. Quando que eu visitei o Senhor preso? Quando que eu alimentei o Senhor quando o Senhor estava com fome? Quando que eu vesti o Senhor quando o Senhor estava nu? Aí ele responde no versículo 37. Então, versículo 38, perdão. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. As tuas obras, as nossas obras, a vida que nós levamos com Deus, uma vida de uma conduta de fé, uma conduta cristã, de alguém que realmente profere não somente a fé falada com os lábios, mas com as obras. O próprio apóstolo Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem a obra, sem você ter a motivação de levantar, Deus, eu vou lutar por aquele que está perdido, a pessoa mais perturbada do mundo, ela merece que você lute por ela. E você diz a uma conclusão, como será o fim? Aí Jesus continua falando, eu só vou ler lá no finalzinho agora, lá no versículo de número 43 diz assim, ó, 44. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqueles que viveram uma vida de compaixão, uma vida de estender a mão para quem precisa, uma vida que tentava tirar as pessoas do caminho do erro, esse está fazendo a mesma obra que Jesus faria nessa terra, como homem que fez nessa terra e faz até hoje. Mas nós muitas vezes pensamos só em nós mesmos. Sabe qual é o fim que nós ficamos pensando? Sabe qual que é o fim que nós tememos? Vai em Mateus 24. Mateus 24, versículo de número, deixa eu pegar o versículo 6 em diante. Eu vou já pegar aqui já uma parte já adiantada, mas você vai entender o que eu vou falar. Diz assim, ó, 24, versículo 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nos dias de hoje você vê guerra? Você vê quanta coisa ruim acontecendo, quanta tristeza. E ele fala mais, o versículo 7, ele fala, porquanto se levantará as nações contra as nações, reinos contra reinos, vai ter fomes, vai ter pestes, olha aí ó, a pandemia, o coronavírus, e terremotos em vários lugares. Ai, pastor, olha quantas coisas estão demonstrando a volta de Jesus. Verdade, isso é uma coisa que é algo visível, a olho nu para qualquer pessoa. Todos estão vendo se cumprir algo que parecia nunca acontecer. E eu não estou aqui dizendo que isso está acontecendo, que é o fim agora, porque olha o que o próprio Jesus disse, versículo de número 8.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus ele chega falando para as pessoas, explicando, gente, o fim vai ser assim, mas isso é só o começo. Se hoje nós tememos a peste, porque muitas pessoas deixaram de buscar a Deus. Olha, pastor, eu não estou saindo de casa, claro, tem que ter o cuidado. O pastor sempre diz bem claro, tem que cuidar, tem que ter o cuidado com este vírus. Mas muitas pessoas não deixaram somente de ir para as igrejas, deixaram de orar, deixaram de buscar, tiraram a firmeza da fé que tinham em Cristo Jesus, começaram a ouvir doutrinas mentirosas, começaram a praticar coisas que em outra hora já não praticava mais. Então nós temos que ter esse reconhecimento, entender que o fim pode estar tão próximo e nós estamos brigando entre si. Jesus disse, olha, tudo isso vai acontecer, vai ter terremoto, vai ter peste, vai ter um reino contra o outro, vai ter um país contra o outro, vai ter tantas coisas que nós vemos hoje acontecendo, porém o Senhor disse, isso é só o princípio. Misericórdia, misericórdia do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos condições de enfrentar esses dias maus. Não sabemos se esse dia será agora, não sabemos se esse dia vai ser nesse período, porque ele fala lá no versículo deixa eu pegar o versículo chave, ele fala no versículo de número 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando a gente fala da palavra de Deus, nós temos que ter o entendimento de que existem coisas que são profecias, vão acontecer. Só que pense no que eu vou lhe falar agora. Como que eu estou me preparando para a salvação? Como que eu estou me portando diante dessas tão grandes evidências? Sabemos que tudo isso é só o princípio. Lá em Mateus 25 mesmo, o Senhor disse também que nem Ele mesmo sabe quando virá, quando Ele voltará, porque Ele fala no capítulo 25, Ele diz que esse dia, o dia que Ele vier, só o Senhor, só o Pai sabe esse dia. Talvez a gente fique tão preocupado com a morte, fique tão preocupado com os problemas cotidianos, preocupado com coisas que são coisas que vão passar, mas esquecemos do principal. Vai chegar o dia que nós vamos ter que se colocar diante do tribunal de Deus. E ali não vai ter ninguém que possa falar contra, porque todos vão ter que confessar dizendo, só o Senhor é Deus. Ali todo joelho vai se dobrar. Ah, pastor, mas eu não pude, por que isso? Não, aquele dia todo joelho vai se dobrar. E ali, um versículo que marca o meu coração, que eu amo esse versículo. Naquele dia, então, o Senhor vai falar para todos nós, vinde benditos de meu Pai. Vocês vão viver a terra que está preparada para vocês, a nova Jerusalém que vos está preparada. Desde quando o século, desde quando o mundo foi feito e preparado, vocês já poderiam herdar essa terra, que é a terra da salvação. Se você quer ser separado para viver do lado direito do Senhor, como uma ovelha de Jesus, tome essa palavra no seu coração. Às vezes nós somos desses que queremos saber muito mais de coisas que não vão mudar nada no nosso coração, mas estamos doidos para saber quando vai ser, será que é agora, será que é depois, não interessa quando vai ser. O que interessa é o estar preparado. Eu preciso estar preparado. Não preciso saber quando será o fim, eu só preciso fazer o que Jesus pediu. Cuidar daqueles que são dele. Tem muitos que estão perdidos, que precisam de você, que precisam de mim, que nós levemos a palavra de Deus como se fosse o próprio Jesus. Por isso ele disse no livro de Marcos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso são palavras de Jesus.
Amém? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água e vamos clamar a Deus agora para que o poder de Deus seja derramado na vida de todos. Se você está com alguém doente, se você vai tomar desta água por alguém que está longe, internado, seja como for, em nome de Jesus, creio que Deus vai nos abençoar agora, amém? Feche seus olhos, pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, palavra, meu Deus, esta que o Senhor nos traz neste dia, que nos traz um grande temor, que nos traz, ó Deus, um respeito imenso, sabendo que nós, meu Pai, somos aquelas pessoas que muitas vezes nos privamos da graça do Senhor, sabendo que a Tua graça está, meu Pai, à disposição de todos que quiserem viver nessa graça. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, tenha compaixão e misericórdia de nós, que nós não venhamos falhar, ó Deus, ao que diz respeito à fé e ao amor, à dedicação aos irmãos, que possamos ensinar, levar a Tua palavra, fazer a Tua obra enquanto há tempo. Meu Deus, há pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão com todos os tipos de dores. Problemas, ó Deus, esses que essa pessoa sente na cabeça, respiração ofegante, pessoas que estão, meu Pai, sem sentir o paladar, que não sentem o cheiro, ó Pai, o olfato, pessoas que estão, meu Pai, tristes em cima de uma cama, com dores em toda a parte do corpo, sintomas deste Covid-19, pessoas com problemas, ó Deus, ósseos, problemas nos joelhos, problemas nas cartilagens. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui, meu Pai, determinar segundo a Tua palavra que diz que nós somos curados, ó Deus, pelas pisaduras do Senhor. Verdadeiramente, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Meu Deus, e eu determino que todas essas pessoas que comigo oram agora são libertas, são livres, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deixa eu abençoar esta água. Pai, peço que nestas águas contenha o Teu poder, contenha o Teu milagre, e todos que delas tomarem, beberem desta água, sejam curados, livres, que comece, meu Deus, um plano do Senhor nesta vida de conversão e transformação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, beba comigo desta água. Graças a Deus, louvado seja o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.